Olá pessoal, essa é uma reflexão histórico-filosófica a respeito do que está acontecendo na Síria. E se você gosta de pensar de acordo com o que a mídia fala, eu te peço que por favor não assista esse vídeo porque você não vai gostar. Eu vou começar raciocinando com vocês a respeito do presidente dos Estados Unidos. As pessoas imaginam que o presidente dos Estados Unidos é a pessoa mais poderosa do mundo e que ela tem o poder de decidir sobre lançamento de mísseis, sobre lançamento de bombas nucleares, enfim. Tem pessoas que acham que o presidente dos Estados Unidos tem o gatilho de uma terceira guerra mundial nas mãos dele. E tem gente que acha que realmente foi o Trump que decidiu lançar essas bombas na Síria. Vamos pensar diferente. Por detrás do presidente dos Estados Unidos existem grandes corporações, grandes banqueiros, grandes setores financeiros que decidem o que vai acontecer com os Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, na verdade, é uma figura pública, uma pessoa que o povo vota e decide colocar lá. Mas ele não tem tanto poder assim como você imagina. Ele, na verdade, é uma espécie de grande pau-mandado, mas é um pau-mandado. Na Síria existem vários interesses econômicos, além do interesse óbvio, que é o mantenimento da guerra por causa da venda de armas e por causa de todo aquele espetáculo midiático que está acontecendo na Síria. A gente sabe que, assim como o Brasil, a Síria também possui petróleo e a melhor forma que a gente tem de tomar o petróleo dos outros de forma bem baratinha é mantendo a confusão rolando solta. Prova disso é que no Brasil, órgãos financeiros estão mantendo a confusão através de briga entre direita e esquerda e dividiram o Brasil em classes, em ramos ideológicos para manter a confusão e para a gente nunca entrar no eixo, para a gente nunca se entender e com isso resgatar o Brasil como ele era há uns anos atrás. Mas enfim, voltando agora para o raciocínio da Síria, vamos pensar o seguinte, por detrás do Trump existem pessoas que ganham muito dinheiro com aquele petróleo da Síria, existem pessoas que ganham muito dinheiro com a venda de armas na Síria e elas não querem que a guerra acabe. Então, tem pessoas que imaginam que o presidente da Síria decidiu mandar armas químicas para matar pessoas na Síria. O interessante é que isso aconteceu há uns 3 anos atrás e o mesmo argumento foi utilizado pelos Estados Unidos, porque a Síria está atacando a sua população com armas químicas, agora vamos invadir a Síria, aquele mesmo argumento que aconteceu com o Iraque. Você lembra o que os Estados Unidos utilizou como desculpa para tomar o Iraque e tomar o petróleo do Iraque? Ah, eles têm armas químicas, a gente precisa entrar lá e evitar que eles utilizem armas de destruição em massa. Tudo uma armaçãozinha. O que eu penso, que é uma coisa muito especulação, porque afinal de contas eu não estou na Síria. Imagino eu que existem sim pessoas infiltradas no exército da Síria, que estão lá defendendo interesses americanos e iniciaram esse disparo de armas químicas em nome do presidente da Síria para causar uma grande confusão mundial. A partir do momento que isso aconteceu, fortes pressões aconteceram sobre o presidente dos Estados Unidos para o presidente dos Estados Unidos tomar aquela decisão. Faz o seguinte, dá uma olhada no pronunciamento do Trump, presta atenção nas expressões faciais dele e olha se ele está feliz com aquilo que ele está falando. Está claro que ele está falando aquilo que ele foi obrigado a falar. Ele não queria ter mandado aqueles mísseis para a Síria. Então, se você ainda acha que isso tudo está muito, digamos que, especulatório, conspiratório, vamos raciocinar sobre a Guerra do Vietnã. Apesar de que muita gente fala que a Guerra do Vietnã foi uma guerra difícil para os Estados Unidos, existem documentários que contam que os Estados Unidos tinham a orientação de nunca atacarem a base do inimigo de forma que a guerra pudesse ser mantida por muitos anos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que os Estados Unidos não tinham autorização para vencer a Guerra do Vietnã, porque a melhor forma que as fábricas de armas tinham para tirar dinheiro da população americana era com o mantenimento da guerra. Através do mantenimento da guerra, as fábricas de armas estavam sempre vendendo armas para o governo americano. Então, era interesses deles manter a guerra. Eles nunca quiseram realmente ganhar a Guerra do Vietnã. Um outro contraponto interessante que historiadores falam, que vocês não vão escutar provavelmente através de uma aula de história no Brasil, é a respeito da Segunda Guerra Mundial. Existem duas coisas interessantes a respeito da Segunda Guerra Mundial que eu não posso afirmar porque eu não estava lá, mas tem muita gente que fala a respeito. Uma delas é sobre o navio que saiu dos Estados Unidos em direção à Europa e foi atacado por tropas alemãs.
Antes desse navio sair dos Estados Unidos, a Alemanha publicou um jornal nos Estados Unidos implorando o governo que não deixasse esse navio sair. Esse jornal alemão, inclusive, avisava as pessoas: os Estados Unidos estão criando motivos para entrar na guerra. Não tomem essa embarcação, porque nós da Alemanha não temos condição de identificar entre uma embarcação civil e uma embarcação de guerra. Então, se a gente vê um navio, a gente vai ter que atacar. Isso deixa muito claro que os Estados Unidos enviaram um navio na rota de guerra para ser atacado e utilizar isso como desculpa para entrar na Segunda Guerra Mundial. A outra história é a conspiração a respeito de Pearl Harbor. Eles dizem que foram os próprios Estados Unidos que atacaram a base deles próprios para ter a desculpa para testar armas nucleares lá no Japão. Enfim, todo esse processo conspiratório que eu acabei de contar para vocês não é necessariamente para que você acredite em mim, mas é para que você busque uma forma diferente de entender o que está acontecendo. Essa guerra na Síria poderia terminar com uma semana, afinal de contas, esse foi o tempo que os Estados Unidos demorou para acabar com a guerra no Iraque. Porém, eles não vão fazer isso, porque o mantenimento da confusão da guerra da Síria é muito interessante. Enquanto aquela confusão for mantida, a especulação sobre o valor do petróleo que está debaixo da terra vai ser mantida e eles vão ter condição de negociar aquilo e fazer a coisa acontecer e ganhar muito dinheiro com isso. Retirar o petróleo só na hora que for interessante. E uma coisa muito interessante que a gente pode trazer para a realidade do Brasil. Da mesma forma que a Síria dividiu a população entre aqueles pró-governo e aqueles contra-governo e utiliza a própria população para atacar o governo, eles fizeram a mesma coisa no Brasil. Durante um certo tempo, o brasileiro conformava com a democracia, o brasileiro aceitava. Olha, se a maioria votou, eu tenho que aceitar o presidente que a maioria escolheu. No último governo, eles conseguiram, através da nossa imprensa, colocar a população contra a população, e conseguiram fazer com que a democracia fosse derrubada no Brasil, e hoje a gente está vivendo uma coisa muito semelhante, que é a divisão de classes, não de classes, mas a divisão de ideologias no Brasil. Hoje em dia, no Brasil, a gente já tem um embrião daquilo que está acontecendo na Síria. Digamos que no Brasil a gente tem os termos direita e esquerda, e já acontecem brigas por causa de ideologia política. Digamos que se amanhã um governo de direita assumir o poder, aqueles da esquerda vão tentar derrubar o de direita e vice-versa. Se um governo de esquerda assumir o poder democraticamente, aqueles de direita vão para as ruas pedir o fim daquele governo. Isso é o fim da estabilidade política, e com o fim da estabilidade política e o fim da aceitação da democracia, a gente entra num período de confusão, um período de crise civil, e esse período de crise política e crise civil leva a gente para uma depressão econômica, e através dessa depressão econômica, eles conseguem transformar o nosso país no caos e comprar nossos minerais, nosso petróleo, tudo que a gente tem de mais valioso. Muito obrigado, pense diferente, mas procure informações, não fica só no que eu falei e nem simplesmente ignore o que eu falei falando que eu sou um conspiratório. Procure informações na internet e pense diferente. Abraço e até mais.